Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos finalmente liberou uma quantidade absurda de documentos relacionados à investigação sobre o Jeffrey Epstein. E a gente sabia, né, que tinha muito bilionário, muito pessoal da TI envolvido, mas a gente não estava pronto, eu acho, para algumas coisas que estavam lá dentro. E eu vou fazer um apanhado aqui de algumas coisas interessantes que têm a ver com tecnologia sobre esse caso, que na realidade é um negócio muito absurdo, muito sério. Porque nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos de tecnologia e política e nós vamos falar bastante de política e essa intersecção com tecnologia hoje. Se vocês curtem o canal, né, deixem um like, apoiem se vocês puderem, se inscrevam, o roteiro vai estar ali no comentário fixado, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, meu povo, dessa vez foram liberados mais de 3 milhões de documentos. Eles são e-mails do Jeffrey Epstein, eles são arquivos dos computadores deles, eles são depoimentos que têm a ver com investigações, denúncias que têm a ver com a investigação, tá? E a gente vai tentar falar um pouco de coisas que seriam de interesse para a área de tecnologia, né, e a área de política. Que a gente já tinha feito algum vídeo, a gente já tinha feito outros na realidade, mas esse último que eu fiz, fala sobre a decepção que foi as revelações que estavam sendo feitas até o momento, que eram umas revelações extremamente censuradas, extremamente reduzidas, o governo claramente tentando diminuir o impacto que essas liberações teriam. Só que dessa vez a gente teve uma coisa que foi meio que pro outro lado completamente. Eles censuraram de menos, então tem fotos de vítimas lá que apareceram nesses documentos, elas com o tempo foram removidas, mas ainda deve ter outras lá. Tem nomes de vítimas que não foram censurados, e tudo foi liberado de uma maneira extremamente bagunçada, e mesmo assim ainda tem, né, nomes de pessoas que teriam sido envolvidas com o Epstein, no caso cúmplices que estão censurados ainda, tem muitas informações que parece que seriam de interesse público que estão censuradas, então isso é meio que uma bagunça e também gerou uma situação de risco e retraumatização para as vítimas. Então, né, antes de começar a falar aqui, eu queria dizer, esse assunto, ele é muito sério, e eu sei que eu, no canal, às vezes uso um tom muito descontraído, um tom meio ácido pra comentar sobre esse tipo de coisa, tentar manter a leveza, mas eu queria pedir pra gente tentar, pelo menos em algum ponto, manter a seriedade sobre isso, por pensar o quão absurdo é, né? Um esquema de tráfico sexual feito por bilionários, um cara que se aproveitava disso pra fazer chantagem desses bilionários, pra manipular diversos tipos de coisas no cenário global. E isso expõe aqui a hipocrisia dessa burguesia que não precisa seguir nenhuma regra porque os caras têm dinheiro demais, né? Eles têm poder demais. Quais coisas eu vou trazer aqui pra gente destacar, né? A introdução é que basicamente assim, procurar um nome e Jeffrey Epstein no Google, né, em qualquer buscador, é o mesmo que tu procurar um nome e The Hedgehog, né? Que tu vai achar muitos fanarts de Sonic absurdos, e no caso do Epstein você sempre vai achar muitos absurdos, coisas indescritíveis. Então a gente filtrou algumas coisas que são interessantes. A gente tem que começar falando, né, já que a gente fala bastante sobre política, e o que ocupou a maioria das manchetes é o Donald Trump, e eu botei com um asterisco aqui, tá? Porque grande parte dos arquivos que foram liberados agora são denúncias feitas ao FBI que foram apresentadas sem nenhum contexto se elas foram investigadas, se elas são verdade ou não, sem nenhuma confirmação. Então isso aqui cria uma situação onde é muito fácil o Trump, por exemplo, dizer isso foram só ataques inventados para me prejudicar no ano eleitoral, porque a maioria delas é da primeira eleição do Trump, quando ele estava se elegendo. E os inimigos políticos do Trump, né, pessoas que não gostam do Trump, podem tomar todas as acusações por valor de face. Então fica uma situação, que é o que eu falei no último vídeo, que eu citei essa situação do Epstein, em que é assim, ó, quem tá certo, nunca saberemos. E fica aquele clima de, olha, eu gosto mais do Trump, eu vou não acreditar, eu desgosto do Trump, eu vou acreditar. Mas o que vocês precisam saber, tá? Principalmente falando do Donald Trump, ele já é processado, ele já é investigado por diversas acusações muito parecidas. Diversas acusações de estupro, acusações de abuso, inclusive com pessoas menores de idade. Tem inúmeros relatos, tem gravações dele falando desse tipo de coisa, tá? Então a gente não precisa do envolvimento direto do Trump com essa situação do Epstein pra gente saber que ele é envolvido com esse tipo de coisa e até coisas muito piores. Então tá, sobre Donald Trump eu vou falar isso, né? Aí outra pessoa, né, outro favorito aqui do canal, que foi engraçado, basicamente, o envolvimento dele na lista do Epstein, porque o Elon Musk, segundo ele, nunca teve nenhum envolvimento, e ele, inclusive, né, acusou o Donald Trump, quando ele tava brigado com o Donald Trump, ele disse, olha, não estão liberando esses arquivos aí, porque o nome do Donald Trump tá em todos os arquivos, e ele não quer que seja liberado, né? Essa é a bomba aí pro pessoal, o Elon Musk falou isso. Agora parece que ele já fez as pazes pro Trump, ele até deletou esse tweet que falava sobre isso.
Só que daí nesses novos documentos que aparecem, né, tem e-mails do Elon Musk mandando e-mail pro Jeffrey Epstein e dizendo, eu vou estar aí por perto da ilha e tal, qual é que vai ser o dia que vai ter a festa mais foda, assim, a festa mais insana na tua ilha que eu quero participar dessa festa. E aparentemente, né, por sorte talvez do Elon Musk, Jeffrey Epstein desmarcou com ele, tá? Então ele não participou, pelos documentos que a gente sabe, né, Elon Musk não teria participado de nenhuma dessas festas aí na ilha do Epstein, porque o Epstein desmarcou com ele. Outra pessoa que chama muito atenção o nível do envolvimento que ficou mais claro com esses novos documentos é o Steve Bannon, tá? Estrategista de campanha do Trump, um cara que é um organizador eles chamam, né, a Internacional Fascista, como se fosse um cara que está tentando organizar todos os movimentos de extrema-direita de todo mundo. Ele tinha muito envolvimento com o Epstein, e eu botei aqui um artigo aqui mostrando o quê? Que ele também tinha muito envolvimento com a família Bolsonaro, tá? E, pessoal, inclusive na mesma época. Então é surpreendente o nível de conexão dele com o Epstein, porque aparentemente ele estava agindo como uma espécie de relações públicas dele, tá? Ele estava fazendo documentário, ele estava organizando entrevistas, ele estava dizendo assim, nós temos que achar uma maneira de a gente melhorar a tua imagem, humanizar a tua imagem, tá? E que nem eu disse, isso foi lá por 2018, 2019, foi bem na época que ele estava com essa relação com o bolsonarismo também muito forte, eles até falam do Bolsonaro em alguns e-mails, falam da facada do Bolsonaro, tá? Outra pessoa, já que a gente tá falando do Steve Bannon, que essa é, digamos assim, uma grande decepção do que tá aí, já tava mais ou menos claro quando tava rolando as investigações do Epstein e sendo vazados outros documentos. O Noam Chomsky, tá? Que é um escritor, filósofo, né, de esquerda lá dos Estados Unidos, escreveu alguns livros que são bastante respeitados. O mal dele é sofrer de estadunidense. O cara tava muito envolvido, era a chapa do Epstein, conversava com o Steve Bannon e tal. Se ele participou de festa, se ele participou de qualquer tipo de abuso, não fica claro pelos documentos, mas é uma coisa sem comentários de o nível de decepção e bizarrice disso. E daí agora a gente chega na que mais me chocou, essa que foi muito chocante, tá? Não por causa do Bill Gates estar envolvido, já tinha outras citações ao Bill Gates, já tinha outro tipo de relações que ele teria com o Jeffrey Epstein, mas o que foi encontrado, tá? Eu tirei um trecho de uma reportagem. Em um e-mail que Epstein enviou para si mesmo em 18 de julho de 2013, ele escreveu que havia ajudado Gates a conseguir drogas para lidar com as consequências de sexo com garotas russas, para facilitar seus encontros ilícitos com mulheres casadas. No mesmo dia, Epstein enviou outro e-mail para si mesmo, alegando que Gates havia lhe pedido para fornecer antibióticos que ele poderia dar secretamente a Melinda, a esposa do Bill Gates naquela época, relacionados a uma DST sobre a qual Gates supostamente havia enviado e-mail para Epstein anteriormente. Então, assim, já tem algumas declarações da Melinda, né, que o divórcio tem muito a ver com essas traições que o Bill Gates fazia e com o envolvimento do Bill Gates com o Jeffrey Epstein. Mas aí o que está acontecendo aqui é que aparentemente o Jeffrey Epstein ia chantagear o Bill Gates, talvez tenha efetivamente chantageado, a gente não sabe porque esse e-mail era como se fosse um rascunho, dizendo que ele sabia, né, desse caso que o Bill Gates queria dar um antibiótico de uma maneira escondida para a esposa dele porque ele teria infectado ela com uma DST. É mole isso aqui é foda, tá? Então assim, mesmo que não fique claro se ele realmente usou esse e-mail contra o Bill Gates, algum tempo depois o Bill Gates doou alguns milhões pro MIT Media Lab, instruído pelo Epstein, tá? E a gente vai falar do laboratório de mídia do MIT mais tarde. E daí uma coisa que é um pouquinho mais lúdica, né? Como é que o Bill Gates se vingou, né? Em 2013, o Jeffrey Epstein foi banido da Xbox Live. Por quê? Tem uma reportagem ali sobre isso. A Microsoft fazia parte de uma coalizão, faz ainda parte de uma coalizão lá, que eles estão banindo todas as pessoas que são sex offenders, né? Que são condenadas por abuso sexual. E daí o Jeffrey Epstein perdeu essa conta ali. Aí eu fiquei pensando assim, Jeffrey Epstein tinha uma conta, será que ele gostava de jogar videogame? Mas jogar videogame não é coisa de criança, adolescente, principalmente na Xbox Live. Mas a realidade que tem ali que eles investigam é que seria uma conta que ele estava usando num Xbox para dar de presente para alguma criança, alguma coisa assim. Então é tenso, não é tão engraçado quanto parece isso. Mas enfim, outra coisa que tem a ver com tecnologia que apareceu ali. Outra pessoa que a gente tem que falar, né, que eu tô sempre falando aqui no canal, é o Peter Thiel, que é um dos fundadores originais do PayPal, hoje um dos fundadores da Palantir. Ele é basicamente o capeta em forma de guri, esse cara. E foi noticiado que ele teve vários encontros com o Epstein e nas matérias geralmente se falava dos seus hábitos alimentares estranhos. Falava que ele dizia assim, se a gente for comer, né, isso é os assistentes deles falando, né, pessoal, os caras são bilionários. Se ele for comer, ele não pode ter fruta, não pode ter nada processado, não pode ter não sei o que. Então, basicamente, ele dizia assim, você pode dar esses frutos do mar aqui pra ele e esses tipos de carne, assim. A dieta do cara era super limitada. O pessoal ficava falando dessas coisas nas manchetes, digamos. Eu, inclusive, me lembrei muito de um negócio, isso não é um spoiler, tá, mas no filme Agente Secreto,
que tá concorrendo ao Oscar pelo Brasil, eles falam um pouco sobre como os jornais da época tinham que falar de coisas fantásticas e coisas engraçadas que tem a lenda urbana da perna cabeluda, ao invés de, por exemplo, falar sobre os absurdos da repressão da ditadura, o que acontecia, tá ligado? E quando eu leio essas matérias, eu penso nisso, porque enterrado na matéria tem essa coisa interessante que eu vou ler aqui pra vocês, mas a gente tem que saber que, sei lá, ele é chato pra comer, sabe? Ele é um bilionário chato pra comer na manchete. Olha o que tava lá no meio. De acordo com a gravação de uma conversa sem data entre Epstein e o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, isso mostrando as ligações do Epstein com Israel, uma coisa que já estava ficando cada vez mais claro, né? Mas olha aqui, a gente tem o Peter Thiel da Palantir envolvido nisso. Voltando aqui, ó, que também fazia parte dos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça na sexta-feira, Epstein disse a Barak que esperava se encontrar com Thiel na semana seguinte. Ele acrescentou que conhecia a empresa de Thiel, a Palantir, mas pronunciou o nome em voz alta para Barak Palantir. Epstein especulou que Thiel poderia colocar Barak no conselho da Palantir, embora não haja nenhuma evidência de que isso tenha acontecido, tá? Então, o ex-primeiro-ministro de Israel falando com o Jeffrey Epstein sobre entrar no conselho da Palantir. É mole as relações que esse pessoal tinha? Aí assim, pessoal, até o GNU Linux estava envolvido porque foi encontrado um manual do Bash, né? Que o Bash é o terminal, aquele consolezinho que a gente usa para digitar comandos nas distribuições GNU Linux. Tinha um manual do Bash dentro dos arquivos do Epstein. Por que nem eu disse isso aí? Foi os documentos que estavam no computador dele e vários tipos de coisa, então talvez ele ou alguém baixou o manual do Bash e tinham lá dentro, né? Eu trouxe uma reportagenzinha aqui do site de software livre falando sobre isso. Só que daí a gente chega numa parte que é bem suspeita, né? Que é o envolvimento do Jeffrey Epstein com muita gente do círculo do Bitcoin, tá? Então, assim, ó, ele investiu bem no início do Coinbase 3 milhões na plataforma, mais ou menos, e aparentemente o pessoal, né, que era o CEO da empresa lá, sabia disso, só que ele fez isso por meio de um laranja, de uma empresa, né, que não tinha o nome dele. Aparentemente ele investiu quando a empresa valia 400 e poucos milhões, ele investiu um pouquinho menos que 1% na empresa, e depois ele vendeu essa participação por quase 10 vezes o dinheiro, porque a empresa cresceu muito. Hoje ela vale bilhões, né, um dos primeiros câmbios de Bitcoin, a Coinbase. Também tem citações a um cara que se chama Adam Back, que hoje é o CEO da Blockstream, que é uma empresa que faz desenvolvimento de Bitcoin, infraestrutura, do código, né, e provém infraestrutura, desde o início envolvido com o desenvolvimento do Bitcoin, e esse Adam Back, ele teria visitado a ilha do Epstein, só que no e-mail o Epstein chama alguma pessoa de Andy Beck, e daí fica a dúvida se era esse cara mesmo ou se era algum outro Andy, mas pelo envolvimento dele com essa empresa, com investimentos que ele tinha com os outros, com o círculo das pessoas, o pessoal acha que era esse Adam Beck. Eu botei essa reportagem aqui do portal do Bitcoin, que o pessoal tá falando um pouco mais sobre isso. Aí o Epstein, ele também fez doações, que nem eu disse, pro MIT Media Lab, que nem eu mostrei, ele fez, supostamente o Bill Gates também doar pro MIT Media Lab, e também tem algumas ligações com nomes lá da universidade, né, o Instituto de Massachusetts, que é o MIT. O Media Lab foi responsável por contribuições ao código do core do Bitcoin, e esse site aqui, que é o CCN, não é CNN, fez uma pesquisa incrível falando sobre vários documentos, sobre várias doações, sobre várias pessoas envolvidas. Então, se você se interessa por isso aqui, eu recomendo vocês darem uma olhada nisso aqui que vai estar nos roteiros, tá? Aí também começou a surgir uma história de que o Epstein seria o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, né? Que ninguém sabe quem é, que sumiu, que supostamente tem 1 milhão de Bitcoins guardado lá no início. Não supostamente, tem um bloco lá que seria o bloco que o Satoshi tem 1 milhão de Bitcoins que ele minerou no início, tá? Só que essa teoria meio que não tem pé nem cabeça. Por que eu acho isso, tá, pessoal? Porque ninguém sabe direito quem é o Satoshi e tem algumas pessoas no início que seriam pessoas mais técnicas envolvidas com isso que podem ser, mas talvez o Satoshi não exista. Talvez o Satoshi seja um pseudônimo ou seja um grupo de várias pessoas, né? Ninguém sabe direito, mas assim, o Jeffrey Epstein não tinha um envolvimento, digamos, técnico e operacional no início. Ele tinha um envolvimento de quê? Que é o que ele sempre faz: dinheiro investido nessas pessoas, relacionamentos pessoais e provavelmente chantagem. E é relativamente engraçado porque daí tem pessoas que eu vejo falando assim: ah, eu não acredito que vão usar isso para sujar o nome do Bitcoin, um protocolo tão do bem que não tem nada de político. Ou até algumas pessoas dizendo: se você está se livrando das suas Bitcoins agora, que tem esse envolvimento do Epstein, você não era uma pessoa que acreditava realmente no potencial desta moeda mudar o mundo. E assim,
Tá, pessoal, isso é idiota, tá? As pessoas, elas não vendem ou compram Bitcoin porque elas se preocupam com isso ideologicamente. Talvez uma ou outra pessoa que acredita muito nisso. As pessoas só estão vendendo ou comprando baseado em tendência de mercado. Teve um pequeno refluxo de venderem Bitcoin porque o pessoal disse, ih, caralho, tem coisas que talvez essa moeda esteja envolvida com essas pessoas, tá? Mas pra mim, o que é interessante pensar sobre isso é que isso mostra um pouco os limites dessa visão meio tecnocrata, né, que os Crypto Bros têm, que deixa de lado as relações humanas, fica pensando, não, se a gente tiver um código que estrutura todas as coisas vão ser direitinhas, a gente não vai ter abuso do governo, a gente não vai ter essa questão de chantagem, mas eles não veem, né, que as relações tecnológicas, elas são mediadas pelas relações sociais, as relações financeiras, as relações humanas, e é isso que o Jeffrey Epstein mostrava, né, é que os caras estavam desenvolvendo um protocolo técnico, mas ele estava sendo brother das pessoas, ele era amigão dessas pessoas e ele tinha investimento econômico e influência sobre essas pessoas. Que tipo de influência, tá? Uma coisa que eu lembrei quando eu tava lendo sobre isso, eu não sei se vocês estão ligados, mas o Richard Stallman, né, que é um grande expoente do movimento software livre, tem altas opiniões controversas, e por causa dessas opiniões controversas, ele foi afastado lá do MIT e da Free Software Foundation. Vocês lembram qual foi a opinião controversa que ele teve? Eu peguei numa reportagem antiga sobre isso, ó. A controvérsia que agora envolve decorre de uma série de e-mails de uma lista de discussão do C-Sale, tornadas públicas por Solange Gano, nos quais Stallman afirmou que uma jovem de 17 anos supostamente instruída por Epstein a fazer sexo com o pioneiro da inteligência artificial Marvin Minsky provavelmente parecia, entre aspas, totalmente disposta a praticar o ato ilegal. Ele também argumentou que é injusto chamar o incidente de agressão sexual, entre aspas, tá? Então isso aqui foi o motivo porque o Stallman foi afastado, quando o pessoal já sabia que o Epstein fazia esse tipo de coisa de tráfico humano, de chantagem com as pessoas, e enfim, é esse o tipo de influência que ele tinha. Ele era brother dos caras, os caras defendiam ele e ele doava dinheiro pros projetos que eles participavam, tá? Então é esse tipo de influência que tem, não que o Epstein controla e que tem um backdoor no Bitcoin. Isso aqui é o mais interessante da gente pensar nessa situação. Outra coisa que é meio absurda, tá, é que esse tal de Brock Pierce, que é o cofundador da Tether, que é uma stablecoin, as stablecoins eu não vou conseguir tempo para explicar isso, mas a ideia é ser uma criptomoeda que o valor dela é estável para você usar. Então, por exemplo, a Tether é uma que tenta ter o valor próximo a $1 sempre cada moeda. Ele mandou um e-mail em 2012 pro Epstein e o título do e-mail era Anastasia, né, o nome de mulher, que está completamente censurado, não dá pra ver nada no e-mail, só que aparentemente tem umas JPEGs também que não estão incluídas, tá? E tem a frase no final do e-mail, a Ucrânia agora é meu país favorito, com um sorrisinho, né? Um smile ali. Será, né? Eu não vou citar o nome de um ex-político, né, que foi caçado por esse motivo, mas será que ele tá dando uma de lambicu ucraniano, né? Eu não vou citar o nome, eu esqueci o nome do político que é, não quero que o meu jurídico tenha que ser ativado aqui. Mas isso aqui foi muito, muito estranho, tá? Essa ligação. E daí outra que é uma ligação que é parecida com aquelas do Trump que eu falei, como parte de depoimentos de uma pessoa, dois executivos da Rockstar North envolvidos com o GTA, né? A gente inclusive tem um vídeo sobre o que eles estão fazendo com os sindicalistas lá dentro da empresa. O Leslie Benzi, que já saiu da empresa, e o Sam Hauser, que pelo que eu entendi tá na empresa até hoje, eles são citados, né? E daí essa pessoa estaria acusando o Leslie Benzi de ter abusado dela e o Sam Hauser de saber disso e não ter falado nada, e isso tá relacionado ao Jeffrey Epstein, mas enfim, eles não foram pra ilha, todo esse tipo de coisa. Todo mundo que nega o que aconteceu, eles basicamente pegam e dizem assim, essas coisas aqui nunca aconteceram, mas, digamos, ele não explica muito essa situação e que nem eu disse, é ruim também que esses documentos, eles são liberados, inclusive expondo a pessoa que deu esse testemunho, sem nenhuma investigação, sem nenhuma corroboração. Então, enfim, eu só queria citar isso porque isso aqui teve a ver e foi uma coisa que aconteceu que tem a ver com tecnologia. E outro cara que não é bem tecnologia, mas é o Richard Branson, que não sei se vocês estão ligados, é o cara da Virgin Airlines, mas também tem a companhia de foguetes, tá? É um outro bilionário arrombado. Em uma troca de mensagem de 2013, olha esse trechinho aqui, Epstein agradece a Branson por sua recente hospitalidade e conselhos de relações públicas, ao que Branson responde que foi muito bom vê-lo, acrescentando, sempre que estiver por perto, adoraria vê-lo, contanto que traga seu harém, né? Contanto que traga a palavra harém, que significa, pessoal, um grupo de várias mulheres, né? E daí, assim, eu estou chocado que o Richard Branson, um bilionário que constantemente é visto carregando mulheres no colo como se elas fossem objetos, como se isso fosse uma espécie de marketing, é uma pessoa que é extremamente machista envolvida com o Epstein. Nossa, eu estou muito chocado, mas eu achei que tinha que incluir aqui. E assim, teve muito mais citações, tá, pessoal? Citações menores ao Mark Zuckerberg, ao Jeff Bezos, todo mundo envolvido com a Google, Larry Page, Sergey Brin, Eric Schmidt, tá? Então não coube botar aqui, mas dê uma olhada nas referências que eu coloquei e vocês vão poder achar muita coisa. Mas
O que chama muita atenção, tá, pessoal, que não quer calar, vocês lembram quando o governo Trump, o pessoal do FBI, a procuradora-geral lá disse: gente, não tem nenhum arquivo, a investigação já deu, acabou, né? Eu acho que não precisa mais largar nada. Eles disseram que não tinha mais nada. E olha, eles não lançaram todos os arquivos que tem ainda, e olha o número de pessoas que estão envolvidas, olha o número de pessoas que aparentemente sabiam e que tinham informações que podiam estar sendo investigadas, e mesmo com tudo isso, eles estão dizendo que os únicos envolvidos são Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell, tá ligado? Não tem mais nenhum cúmplice, não tem mais nenhuma pessoa envolvida, metade desses documentos ainda estão censurados, né? Metade, sei lá, eu só tô tirando do cu aqui, mas então, grande parte desses documentos estão censurados, o que aparentemente não é as vítimas, tá? Então o negócio vai ser tão escrachado assim, tá ligado? Eu fico chocado porque eu achei que eles não iam liberar os arquivos. Aí eles liberam os arquivos e dizem, tem um monte de gente envolvida, tem um monte de coisa, e o negócio vai ficar por assim mesmo. Ô, pessoal dos Estados Unidos, eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa aí. E eu acho que isso é aquela coisa que podia unir todas as tribos, né? Mas enfim, pessoal, é mais ou menos isso. Eu trouxe um bônus aqui pra vocês, que é uma coisa que eu não consegui acreditar, mas aparentemente, numa reportagem do Globo que eu vi sobre isso, tinha uma foto do Jeffrey Epstein com uma bombeta comunista, olha só. É possível uma coisa dessa? Os caras acharam uma foto do Jeffrey Epstein com um chapeuzinho de comunista e disseram, não, vai ser essa a foto que a gente vai usar pra botar nessa reportagem. Depois eu dei uma olhada que a fonte é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e eu disse, faz bastante sentido. O Globo e o Departamento de Justiça aí, tentando dizer assim, você está vendo tudo isso, todos esses bilionários, esses caras aí da burguesia envolvidos, olha essa foto da vez que ele usou um chapeuzinho de comunista, tá ligado? Então, enfim, surreal, né, pessoal? Mas só pra deixar o clima um pouco mais leve aqui no final. Botei as referências aqui, esses artigos todos que eu coloquei, eles citam listas e todas as vezes que essas pessoas foram citadas. O Coffeezilla, que é esse youtuber, ele basicamente, o canal dele tá só cobrir esses documentos, ele é responsável por aquele site jmail.world, que é como se fosse um Gmail em que tu vê todos os e-mails do Epstein, os documentos. Recomendo dar uma olhada nesse site. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu sei que é extremamente revoltante e deprimente ao mesmo tempo. De novo, eu peço desculpas por às vezes ter um clima descontraído demais, e não tirem de mente que isso é o maior absurdo de todos, todas essas revelações que tem, não só sobre a questão do abuso, mas também toda a manipulação política, tráfico de influência que também acontecia, e parece, né, que vai ficar como se nada tivesse acontecido. Enfim, é o mundo deprimente que nós vivemos, mas fiz um videozinho aqui pra denunciar algumas dessas coisas. Imagino que outros youtubers de outras áreas podem achar muitas coisas interessantes, tem muita gente do Brasil também envolvida, mas como eu não quero também me incomodar mais ainda, eu nem cheguei a citar essas pessoas do Brasil, mas dê uma olhada nos documentos, vocês vão achar coisas interessantes, tá, pessoal? Nós nos vemos na próxima.